Um, dois, três e gravando. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Hoje o tema é muito importante para falar mais uma vez sobre saúde masculina. Nesses próximos 15 a 20 minutos, nós vamos falar aqui sobre desde a vaidade masculina, falar um pouco sobre tabus, estética e saúde genital, ereção, síndrome metabólica, tamanho do pênis, obesidade, tratamento da fimose do adulto. Bom, então tem muita coisa variada e eu espero também escutar as suas opiniões e suas perguntas aqui nos comentários desse vídeo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Bruno Benigno, médico urologista, uro-oncologista, diretor da clínica Uro-Onco e também um dos médicos aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. E para bater esse papo comigo, tenho o meu grande amigo, competentíssimo profissional, o Dr. Leonardo Caetano, cirurgião plástico. Meu nome é Leonardo Caetano, sou cirurgião plástico da clínica Domi e atuo aqui no Oswaldo Cruz também. É um grande prazer estar aqui com o Dr. Bruno hoje. Maravilha. E o Leonardo é um cirurgião plástico, eu diria que atua num nicho, de certa forma, pouco conhecido pela maioria do público, né Léo? Quando a maioria dos meus amigos cirurgiões plásticos, a grande parte do público é um público feminino. Então o Leonardo, além de ser um expert em cirurgia plástica feminina, mas dedicou uma boa parte da carreira dele para estudar anatomia e cirurgia plástica masculina, que eu imagino que é um filão aí da medicina que vem crescendo bastante, né, Exatamente. Léo? Fora que é engraçado que o que me trouxe para isso foi exatamente um urologista, porque eu auxiliava um urologista quando eu comecei a cirurgia plástica, eu auxiliava um urologista e eu acabei vendo que era um modelo que valia, que existia, que tinha uma demanda grande e tinha muito pouco o cirurgião plástico que cuidava disso. Eu acabei migrando, gostei da área e virou um grande... Hoje, 50% do meu consultório, que é alto para uma clínica normal de cirurgia plástica, é de público masculino. Interessante, né, Leonardo? E me conta um pouquinho dessa história, que eu lembro que você conta uma história também do seu irmão, como é que foi que veio essa questão da lipo HD. Eu lembro que a gente conversou um pouco, mas eu queria que você trouxesse para cá um pouco essa história, né? Como é que chegou você olhar e falou, olha, essa estética masculina está aumentando o mercado e eu preciso cada vez me dedicar mais e entregar em alto nível. Na verdade é isso, eu auxiliava um urologista, punha prótese, fimose, essas coisas. E ele um dia me falou, olha, eu tenho meus pacientes de uro, não tem quem cuida. É um homem, eu tenho um monte de homem, ninguém sabe operar homem. Porque o homem parece que a hora que a gente pensa em cirurgia plástica, a gente acha que é igual. Mas a estrutura física masculina, ela é absurdamente diferente da feminina. Então, assim, realmente tem que ter uma expertise no assunto. E aí, na época, eu considerei ouvir, mas eu estava fazendo cirurgia plástica ainda. E um dia eu falei, quer saber? Deixa eu começar. E eu comecei a puxar para esse lado, comecei a entender mais, a estudar um pouco mais. Estava surgindo na época, isso foi em 2015, 2016, as lipos de alta definição e era basicamente no homem que começava nessa época, não começou com a mulher. E aí um desses dias eu falei, vou fazer só isso agora, é isso que eu vou fazer da minha vida. Muito bom. E pediu até um conselho para o meu irmão, falei, olha, preciso montar um site, tudo. Ele falou, pega, monta, e eu montei um site, uma clínica, chamava plasticamasculina.com. E a partir dali eu comecei a triar um capítulo da minha vida direcionado para a plástica masculina. O que me trouxe até, me resgatou de volta para a plástica feminina, é que muitos pacientes eram casados. Basicamente eu tinha que operar o homem e ganhava confiança, eu adorava o resultado, eu operava a mulher depois. Então eu acabei voltando e hoje eu opero tanto homem quanto mulher. Excelente, Léo. Bom, entrando no primeiro bloco aqui da nossa discussão, acho que o tema que eu quero trazer para você é exatamente a vaidade masculina, né? Então, tradicionalmente o homem, ele se cuida menos do que a mulher, isso não é novidade. Eu acho que não só aqui por questões culturais, mas no mundo inteiro a mulher ela tende a se cuidar mais. E a vaidade, na maioria das vezes, é deixada um pouco de lado, né? O homem cuida muito, talvez, do físico, da musculatura, ele preocupa um pouco mais com a questão, talvez, até do cardio, mas a estética em si ainda, eu diria que não é culturalmente disseminada na população brasileira. E a minha pergunta é, você vê mudança nesse sentido? Você acha que o homem brasileiro ele está dando mais atenção para a vaidade? Muito. É um ponto interessante. Eu acho que esse ponto do homem se cuidar um pouco menos, ele era muito cultural, né?
Eu acho que isso vem daquele momento, a minha sensação é que isso vem daquele momento em que a mulher ficava, o objetivo, o sistema deixava a mulher em casa, então a mulher cuidava dos filhos, a mulher geralmente ela não tinha uma independência tão grande financeira, ela dependia desse homem e por isso eu acho que o homem não preocupava, ele preocupava em ser o provedor e não preocupava em estar aparentemente bem, esteticamente bem, e mudou. Hoje em dia a gente vê que a mulher é completamente independente, ela nem depende do homem e ela, em muitos pontos, e mesmo quando depende, ela se firmou de uma maneira completamente diferente, de modo que esse homem tem que estar esteticamente bem. Sim, o mercado exige, assim, o mercado masculino, assim, tem muito homem bonito, assim, a gente aparece no Instagram o tempo inteiro, rede social o tempo inteiro. Isso vem mudando cada vez mais. Culturalmente, isso está virando uma coisa muito tranquila. É interessante esse olhar, né? Que no fim das contas, o homem se mexendo um pouco mais até por uma questão de uma própria demanda feminina, né? Eu não tinha parado para fazer essa leitura. É sempre o mercado que molda, né? Então, se o mercado começa a ter homens muito bonitos, muito bem cuidados, naturalmente os outros homens têm que subir o nível. E falando nessa questão aqui, que até puxar o assunto aqui do tabu, né? O tabu na urologia é algo que eu percebo no consultório cada vez mais diminuindo. Claro que ainda existe uma barreira cultural muito importante, então o homem ainda não procura espontaneamente. E boa parte dos que vão no urologista de forma espontânea, esses homens, na maioria das vezes, eles são induzidos, né, empurrados pela figura feminina, que pode ser às vezes a mãe, a esposa, a filha, enfim, alguém do seu ciclo que tem essa influência para o homem se cuidar. Mas ainda tem essa falta dessa demanda, porque é um ponto cultural, a mulher vai no ginecologista anualmente. E a demanda ela só vai na doença. O homem geralmente ele procura na doença. O homem ele procura geralmente dois cenários, né? Três cenários. Quando ele tem sintoma. Então, quando ele tem algum sintoma relacionado a desconforto para urinar, ou então até uma perda de ereção, ele geralmente procura o urologista, ou ele procura pro check-up também, né, que é o preventivo anual, que é o homem mais velho, ali de 40 anos para frente, e num cenário em que ele está preocupado também por fazer uma prevenção por um histórico familiar. Então isso acontece. Só que o que pouca gente sabe é que, além do urologista ser um médico tanto de homens quanto mulheres, mas o urologista é um médico que está presente na vida do homem em todos os momentos, desde quando o menino nasce. Então, na avaliação ali, pós-natal, né, pós-parto, se o desenvolvimento da genitália está normal, se o testículo está bem posicionado, se o menino está desenvolvendo na adolescência as características sexuais ali do adolescente, a barba desenvolvendo no momento correto. Numa próxima etapa da vida do homem, quando ele está preocupado em engravidar, avaliação de fertilidade. Já mais na frente, quando a próstata também começa a crescer, as dificuldades relacionadas à micção, e mais na frente, quando vem o envelhecimento masculino com a queda de testosterona. Então, o urologista, na verdade, ele não tem idade para ir no urologista, né? Mas eu percebo sim que há uma mudança cultural. Então, a informação ela chega com mais força do tipo, olha, não espere você ter sintoma para procurar. E um terceiro cenário que os homens procuram, geralmente é o cardiologista. Então, eles vão no cardio e no uro, é isso. E nós, como urologistas e os cardiologistas também, nós temos essa responsabilidade de olhar para o paciente como um todo, né? Não pode chegar lá e falar, olha, vem aqui só ver a próstata. Né? O que era ideal para vocês? Porque geralmente é isso, o homem acaba procurando, tem essa busca na infância quando faz a cirurgia de fimose, depois até queria entrar nesse ponto contigo, mas qual que é o ideal? Porque depois ele tem um gap, um intervalo que ele vai sair da infância e vai voltar com vocês lá com 40 e poucos para fazer o exame de próstata. Esse é o ponto. Eu acho que o ideal mesmo é o homem ser conscientizado desde a infância que essa visita periódica no urologista ela deve ser feita. Claro que a consulta com o urologista provavelmente não deva ser com a mesma frequência que a mulher vai no ginecologista, né? Então, mas pelo menos aí a cada 2 ou 3 anos um paciente procurar o urologista de forma regular desde a infância, né? Para ver se, como falei, o desenvolvimento está normal. O urologista pode ajudar também na questão da identidade, na sexualidade do paciente, ajudar ele a entender um pouco mais essas transformações no corpo que vão acontecendo na adolescência. Então essas discussões elas podem sim incluir o urologista, né? É interessante que eu fui
eu acabei passando no meio da idade no urologista, não lembro atualmente qual foi o motivo, e descobri que eu tinha varicocele. E às vezes é muito motivo de infertilidade em casal, às vezes é varicocele. Né? Para você que não sabe o que é a varicocele são varizes que 30, 40% dos homens têm no testículo, né? Na verdade não é no testículo, é ao redor do testículo, na bolsa escrotal, mas na maioria das vezes não precisa fazer nada. Mas a varicocele pode causar infertilidade, pode causar dor no testículo, pode fazer com que o menino adolescente às vezes não desenvolva as características ali da 30, da 40 é testosterona. muito? É muito frequente, mas menos de 10% das varicoceles são cirúrgicas. Então, na maioria das vezes a gente não tem que fazer cirurgia. Como o meu não foi cirúrgico. No seu caso não foi cirúrgico, então mas é um achado interessante normal. que eu descobri, talvez eu nunca soubesse e talvez seja interessantíssimo, né? Quando o homem está pensando em engravidar, ele ir. Sim, com certeza, isso faz parte. Geralmente as ginecologistas já acabam fazendo essa avaliação casada, né? Então vem a esposa, a parceira, vem para tentar engravidar e ela costuma já direcionar também para uma avaliação urológica, Léo. Essa parte relativa a essa parte de reprodução, como é que está essa parte de dificuldade de ereção? Porque eu acredito que isso está um pouco relacionado com o estresse do dia a dia, obesidade. Como é que está essa... Completamente. Bom, quando a gente vai avaliar um paciente que tem dificuldade de ereção, o urologista ele vai dividir as causas principais de dificuldade de ereção entre as causas que estão relacionadas diretamente ao pênis e as causas que estão fora do pênis. Então, por exemplo, causas que estão relacionadas diretamente a um problema no pênis. Uma pessoa que é diabético, um tabagista, essas condições elas vão entupindo pequenos vasos sanguíneos que a gente chama de aterosclerose. Então, quanto mais fino o vaso, maior o efeito desse entupimento ele vai sofrer. Então, essa é uma causa importante de perda da ereção. Um diabético que não controla vai ter a neuropatia, que é uma disfunção dos vasos sanguíneos. E existem as causas que estão fora do pênis, por exemplo, ansiedade excessiva, sono de má qualidade, sedentarismo, queda da testosterona, obesidade, o estresse que não está muito controlado, como eu já falei, um transtorno da ansiedade que não foi diagnosticado, problemas relacionados ao relacionamento, então às vezes o relacionamento simplesmente, aquele homem não se sente mais atraído pela parceira, mas ele se sente atraído por outras parceiras, ele consegue ter uma masturbação. Então a avaliação dos problemas relacionados à ereção, eles são amplos e na maioria das vezes eles têm mais de um fator. Então, muitas vezes o homem chega no meu consultório e ele espera a bala de prata, né? Olha, me dá aquele remedinho, um azulzinho que vai resolver meu problema. Mas eu falo que o azulzinho é só um antitérmico, né? Você está com febre, toma uma medicação para febre. Mas se você não tratar a causa da febre, você não vai ter o resultado. Então, o remedinho ajuda? Ajuda, claro. Se você está na crise e não está conseguindo ter relação, o remédio vai ajudar você a voltar a ter relação. Mas você não pode esquecer que isso pode simplesmente ser o voo da galinha, né? Não o voo da águia. Não segura. Né? Você começa ali, muito barulho, mas depois não vai conseguir sustentar ali a ereção. E a dependência de ter um remédio, sempre depender de um remédio para ter ereção, é para ser um processo natural, né? Então, o ideal é combater a causa mesmo. O ideal é combater a causa. Claro que as medicações também, Léo, tem o outro lado. Naturalmente, a testosterona do homem vai caindo com o passar dos anos, certo? E esses remédios, e nós estamos vivendo cada vez mais e com mais qualidade. Acho que tem tudo a ver com a nossa conversa. Então, a medicina, ela está aí, esses remédios, eles estão aí para que esse homem envelheça com saúde e com vida sexual ativa. Então, envelhecimento não significa abandonar a vida sexual. Então, de forma alguma. Claro que o corpo se transforma, a sensação de prazer, de bem-estar, ela vai se transformando. Sim. A qualidade, ela vai ser mais importante do que a quantidade, conforme o tempo vai passando. E já que você puxou essa questão da síndrome metabólica, eu queria devolver para você, voltado também para a estética genital. Uma das grandes preocupações dos homens ainda hoje é em relação ao tamanho do pênis, né? O que é um tamanho de um pênis normal e se existe alguma cirurgia plástica, né? Os pacientes sempre me perguntam, doutor, mas tem alguma cirurgia que pode fazer o meu pênis aumentar? Como é que a cirurgia plástica pode entrar nesse cenário e se de fato aumenta o pênis, né? Esse é um ponto que é uma discussão nossa, até frequente, né? Porque é uma queixa frequente, principalmente em quem está acima do peso. E tem alguns fatores, ela não é um fator necessariamente do tamanho do pênis diretamente, né? Acho que você sabe, essa parte relacionada ao pênis em si, eu acho que eu acabo cuidando um pouco mais do entorno do pênis, a pessoa que está em volta do pênis. É isso mesmo. Então, onde a cirurgia plástica atua muito,
em redução, às vezes, daquela sobra de pele ou sobra de gordura que tem acima do pênis. Por incrível que pareça, às vezes a gente tem aquela região acima, que é a região da pub, que fica logo acima do pênis, às vezes ela é muito alta na obesidade, acumula muita gordura. E da gente, às vezes, fazer uma lipo e reduzir um pouco essa gordura, a sensação do paciente de aumento de tamanho peniano e até para a facilidade de ter relação é importante. É muito engraçado que tem muito paciente que não consegue, pela barriga, pela obesidade, tudo, não vê o pênis. Então, tem até em pacientes pós-bariátrica e tudo, a gente retirar excesso de pele, a gente diminuir um pouquinho essa barriga, ajuda muito para até a própria sensação, o próprio controle e essa relação direta com o pênis, sem mexer diretamente nele. Acredito que vocês trabalham um pouco essa sensação também de tamanho peniano, vocês entendem qual que é a importância disso na prática. E até uma dúvida que eu tenho sempre é que a minha sensação é que o tratamento da fimose ela melhora, ela dá um pouco mais de sensação de aumento de tamanho peniano. Eu não sei como é que é a sensação disso para vocês, para os pacientes. Olha, interessante que você tocou nesse assunto da fimose, mas ainda voltando no gancho do aumento peniano, existem várias técnicas, né, de cirurgia reconstrutiva para aumento peniano. Só que essas técnicas, inicialmente, elas foram desenvolvidas para pacientes que passaram por algum trauma genital. Então, sofreu um acidente de moto, enfim, teve algum trauma na região genital, esse paciente perdeu alguma parte do pênis, um comprimento, então a gente consegue fazer técnicas reconstrutoras. Mas lembrando que a cirurgia, classicamente, ela foi desenvolvida para o micropênis, que é aquele pênis que não consegue ter penetração, que tem menos de 6 centímetros. Agora, obviamente, essas técnicas, elas não vão transformar um pênis pequeno, um micropênis, num pênis de 17 centímetros. Então, a gente faz muito, entre aspas, né, a trapaça, que é soltar o ligamento que prende o pênis no osso que fica aqui na barriga, que chama o pubis. Então, a gente solta o ligamento suspensor do pênis, a gente consegue ganhar ali, exteriorizando, que a gente chama que é o pênis visível, de 3 centímetros, 2,5 a 3 centímetros. Só que o custo disso é que o pênis, ao invés dele ter o ligamento que mantém ele apontado ereto para frente, o pênis passa a ter uma ereção caída, uma ereção para baixo. E aí o paciente tem que apoiar o pênis para frente para conseguir ter a penetração. Mas um paciente que tem 10 centímetros de pênis, ele passar para 13, 30% de aumento? É um ganho expressivo. Maravilhoso. Então, mas o médico tem que ter muito cuidado se, antes de indicar uma cirurgia como essa, que vai alterar a forma do paciente, duas coisas. Como você já trouxe, se a gente não tem mudanças importantes para fazer no estilo de vida, então aquilo que você falou, é a perda de peso, é o controle da obesidade, o sono de maior qualidade, atividade física, às vezes uma lipoaspiração também nessa região, ou uma abdominoplastia também pode ajudar, e aí em último caso a gente passa para uma técnica um pouco mais agressiva. Então isso pode ser feito. E outro cuidado que o médico tem que ter muita atenção na hora de indicar é que existe uma condição chamada dismorfismo. O que é o dismorfismo? É uma pessoa que ela é fisicamente dentro dos padrões ditos de normalidade, mas ela se enxerga com uma alteração na forma do seu corpo. E a gente tem que ter muito cuidado para orientar esses pacientes, porque esses são os que têm o maior índice de insatisfação. Então, às vezes, você até consegue fazer um aumento, um ganho peniano ali com um comprimento relativamente razoável, mas o paciente segue insatisfeito, ele segue insatisfeito com outras questões. Então, é muito importante esse alinhamento entre médico e paciente. Comigo também com essa visão própria, né? A autoimagem dele, a autocrítica, como ele se sente. Não importa o quanto aumenta ali, talvez ele ainda não se sinta tão bem. Às vezes é uma questão de insegurança que tem que ser trabalhada. E claro, tem casos que de fato esse paciente ele tem uma alteração na função do pênis, ele tem dificuldade de penetração, ele realmente tem um pênis que não é funcional. E para finalizar a minha resposta, que você puxou a questão da cirurgia de fimose, né? Então a fimose mais conhecida é a fimose da criança, né? A criancinha nasce, não consegue expor a glande, acontece que 99% dos meninos conseguem expor a glande aos 7 anos de idade. Então a grande maioria chega aos 7 anos conseguindo colocar a cabeça do pênis para fora. 1% vai para a idade adulta sem conseguir expor a glande. Isso aí a gente chama de a fimose da criança que foi para a fase adulta. Mas existe um outro tipo de fimose, que é a fimose do adulto. Essa fimose do adulto é preocupante, que é aquele homem que conseguia expor a glande já na adolescência, lá na infância, só que
Na fase adulta, ele começou a ter muitas infecções, fungo, bactéria, doenças sexualmente transmissíveis, e a pele começou a inflamar e perder a elasticidade, e ela volta a fechar. Essa pele é diferente da fimose da criança. A fimose da criança é fisiológica, ela não é um problema de saúde. Já essa fimose que surge no adulto, 100% das vezes, é um problema de saúde que pode levar a uma inflamação crônica, acúmulo de esmegma, risco maior de ter HPV e, em casos mais severos, até aumentar o risco de desenvolver o câncer de pênis. A fimose, a presença da fimose, quem não operou na infância e mantém essa fimose, ela aumenta um pouco o risco de algumas doenças, né? Teve um tempo que eu vi um relato de uma revista científica que aumentava a chance de contrair HIV, porque ela aumenta a exposição de secreção. Ainda é recomendado? Isso, recomendo tirar em todos os casos? Que bom que você tocou nesse caso, né? Então, a resposta é sim. Existem estudos já científicos, populacionais, que mostram que os meninos que retiraram o prepúcio, que foram postectomizados até os 16 anos de idade, e quando acompanhado no decorrer da vida, eles tiveram 4 vezes menos chance de contrair doenças sexualmente transmissíveis, HPV e HIV. Nossa. Qual o contexto desse estudo? São geralmente países em desenvolvimento, com baixa adesão no uso de preservativos. Então tem alguns vieses envolvidos nisso aí. Mas o racional é, se você tem uma pele que cobre o seu pênis e que essa pele não tem elasticidade, e toda vez que esse homem tem uma relação, essa pele machuca, o que é o machucado? Nada mais é do que uma porta de entrada. Então, a gente está comparando homens com machucado frequente no pênis versus homens que não têm machucado frequente no pênis. Então, na verdade, o prepúcio inflamado é o problema. Né? Não o fato de ter o prepúcio. Um homem pode ter um prepúcio normalmente, mas se ele não inflama, não dói, não machuca, não fissura, não é problema nenhum. Não precisa tem operar uma boa em todo higiene, mundo. não. Então a gente não pode dizer que o prepúcio em si é o que aumenta o risco. O que aumenta o risco é de ter infecções, de ter inflamações, e isso sim vai aumentar o risco de desenvolver. Seria mais uma boa indicação sérias. de levar na revisão, né? Mais uma boa indicação aí. Então a mensagem para você é que se tiver dificuldade para expor a glande, tá com dor depois da relação, o pênis fica inchado, você não consegue encapar de novo a cabeça do pênis depois da relação, está tendo secreção, dificuldade de limpeza, olha, você precisa passar no urologista com certeza. Acho que na dúvida, se tem fimose, leva para dar uma olhada. Leva para dar uma olhada, leva o seu amigo para dar uma revisão. De 500 quilômetros, de 5.000 quilômetros, já vale a pena levar. Bom, Léo, a conversa aqui tem muito chão, acho que vai ter que ter um episódio número 2, mas a gente falou de várias coisas aqui importantes. Então, eu posso concluir aqui com minhas mensagens finais, eu quero ouvir também as suas. Que vaidade masculina é um assunto, mas eu acho que os homens também estão adquirindo uma vaidade com senso de autocuidado, que eu acho que esse é o ponto principal, né? Não a vaidade oca, a vaidade da saúde verdadeira, né? De não só parecer, mas também ser, né? Ser saudável e não só parecer saudável. A minha percepção é que o tabu do urologista vem diminuindo, mas ainda existe, a gente tem um trabalho forte para caminhar. Tamanho do pênis, ainda não temos a solução milagrosa, e o dia que alguém conseguir inventar e dobrar o tamanho do pênis, pode me chamar para ser sócio, porque a gente vai fazer muito sucesso aí, mas infelizmente ainda não é uma realidade. E a fimose do adulto, eu diria que é um problema ainda pouco conhecido, pouco comentado. Acho que os próprios homens conversam pouco entre si sobre esse assunto e muitos acham normal ter inflamação e dor depois da relação sexual. Queria ouvir suas mensagens finais aí. E os seus contatos. É um tema bem interessante. Eu acho que todo esse posicionamento do homem, dessa mudança de modelo de vida, é até uma adequação que eu acho que tem que fazer, né? É uma adequação até isso, desse processo de virar uma coisa natural. O homem procurar um médico, o homem procurar um cirurgião plástico, o homem procurar um urologista, é autocuidado. E é muito interessante esse autocuidado crescer. A gente vê teve um boom de evolução para a obesidade e para o autoabandono, assim, era comum, assim, até os adultos mais obesos, uma população que está envelhecendo e estava engordando muito. E pelo menos o que eu sinto nos meus pacientes, no nosso modelo, é que está tendo uma busca pela saúde, né? É a sensação mesmo, até às vezes os pacientes que nos buscam para fazer uma lipoaspiração é uma evolução para a gente poder chegar num ponto, é uma ajuda, quase um trampolim para a gente poder caminhar para
ponto certo e nunca é um ponto isolado. Eu acho que todos esses cuidados, essa busca de urologia, a busca do cirurgião plástico são autocuidados e acho que vale muito, que faz a diferença na vida da pessoa. Muito bom. Deixa os seus contatos. Obrigado pelo convite aí, Bruno. Meu contato é @Dr. Leonardo Caetano no Instagram e Clínica Dome. Nós estamos com a Clínica Dome, que é uma clínica nova que nós estamos montando nesse sentido. Ela visa muito buscar o público masculino, mas também como é que escreve? Clínica Dome? Com 2 Ds. Ok, Adome, né? Adome. A-D-D-O-M-E, Adome. Clínica Isso. Adome, ok. Exato. E a gente busca muito o público masculino e também o público feminino, acho que a gente não abandonou esse momento. Cirurgia plástica. Bom, muito obrigado para você que ficou aqui até o final. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho também, basta acessar o www.clinicauroonco.com.br ou então seguir as minhas redes sociais no Instagram, onde eu sou mais ativo, é o @dr de doutor, _benigno, e também acesse o nosso canal no YouTube. Lá existe uma grande quantidade de conteúdos muito voltados para a saúde masculina. Eu falo bastante sobre uro-oncologia, saúde relacionada à próstata, rim, bexiga, um conteúdo que pode ser útil também tanto para homens quanto para mulheres. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar suas perguntas aqui nos comentários do vídeo e sugestões para novos temas, para novas pautas que você queira ouvir aqui nós abordarmos. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.